Começando mais um papo com o seminarista. É sempre bom estar com vocês que nos escutam na Rádio Excelsior ou nos assistem no nosso canal da Arquidiocese de Salvador. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paulo Ricardo, como vocês já sabem. E eu me chamo Pablo Lacerda e fique aqui conosco durante toda esta tarde, nos acompanhando neste papo com o seminarista. Queria mandar um abraço todo especial para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. São tantos carinhos, tantas pessoas que mandam mensagens. E aqui eu queria deixar já uma mensagem, um abraço para a minha amiga Nani. Um abração, Nani. Queria deixar também um abraço para toda a Diocese de Camaçari. Hoje nosso convidado, Paulo, é de lá de Camaçari. Eu já estava até comentando que um abraço também para a Kívia, que vai nos ajudar a retransmitir isso lá em Camaçari. Repostar, porque é um convidado mais do que especial. Quero mandar também um abraço logo para Paulo Afonso, porque também esse convidado vem de lá, viu? Também Paulo Afonso tem uma história especial boa. Esse, né? Com certeza. Bom. E para você eu tenho certeza que é mais ainda. Com certeza. Mas não vamos falar muito não. A partir de agora, no Papo com o Seminarista, temos a honra de receber o seminarista da Diocese de Camaçari, Tailan Vasconcelos. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, caros amigos, caros irmãos. Enquanto vocês falavam, só me vinha na mente aquela ejaculatória, né? Domine, non sum dignus. Traduz aí, por favor. Senhor, eu não sou digno de tanta honra, de tanta formalidade. Estamos entre irmãos. Mas obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por me dar essa oportunidade também de vir aqui, de contar um pouco da minha história e de ser também, com a graça de Deus, um propagador, né, das vocações, um propagador dessa história bonita que é a nossa relação com Deus, a nossa relação que parte de um chamado, parte sempre de uma iniciativa que é divina, mas que toca a nossa vida e que, a partir dessa nossa correspondência, é capaz de construir na nossa vida uma história belíssima, uma história que nós jamais sonharíamos viver, que nós jamais imaginaríamos que poderíamos ter a graça de estar desfrutando nas nossas vidas. Que bom. Tá empolgado ele, viu? Tá empolgado. Hoje ele tá que tá. A gente agradece porque a gente sabe da sua disponibilidade, dos seus compromissos, você se coloca à disposição, o seu sim. Então, muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um grande propagador também, né, do Evangelho, dessa experiência com Deus. Ai, Jesus, Deus te ouça. Mas então, acho que agora eu começo com a pergunta, né? Comecem com a Inquisição. Não precisa, que hoje é um bate-papo. É um bate-papo. Mas o povo de casa já sabe que tem sempre uma pergunta que a gente inicia, é o abre-alas do nosso podcast. Mande. Se preparem. Quem é Tailan Vasconcelos? Nossa, who I am? That's the question. Ele é bilíngue, viu, gente? Lembra de irmã Violeta que dava aula de inglês? É outro professor aqui, ó. Who I am? Menino. Não repita não, Paulo. Não, acho que é uma das perguntas mais óbvias, mas também uma das mais difíceis de serem respondidas, né? Então a gente nas diversas situações, seja na direção espiritual, seja em um acompanhamento com psicólogo, seja ou numa conversa informal, né? Sempre surge essa questão: quem é você, né? Quem é o Tailan Vasconcelos? Primeiro, eu diria que sou alguém amado por Deus, né? É isso que constitui, creio eu, o ser de cada pessoa humana. Cada pessoa humana tem na base da sua existência, como lastro, como sustentação, este ser amado, né? Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, antes da criação do mundo, o Pai já pensou em nós. O Pai já nos inseriu no seu desígnio de amor e salvação. Portanto, hoje, claro, isso a resposta não é óbvia, né? Fruto de um desenvolvimento, de um certo percurso, de uma caminhada, mas hoje eu consigo responder assim, né? Eu sou alguém muito amado por Deus, portanto, me vejo bastante feliz. Quem é o Tailan? É alguém que é feliz porque conheceu Jesus, né? Acho que não poderia definir de forma melhor, né, a minha existência. Claro que todos nós temos muitas características, né? Então, se eu fosse me descrever a partir daquilo que eu faço, daquilo que constitui as minhas atividades, constitui a minha personalidade, também poderia dar outras respostas, mas acho que a central é essa, né? A resposta ontológica, a resposta a partir do meu ser, né? O ser do Tailan é o ser de alguém que é querido, amado por Deus. Essa resposta é fruto de um processo, acredito, de amadurecimento, de encontro com Deus. E por falar em encontro com Deus, como surgiu esta caminhada
Hoje você é seminarista católico. Creio, sim, que Deus sonhou muito antes do teu nascimento, mas teve um momento que você despertou. Com certeza. Para esse chamado de Deus. Uma história rápida ou curta? É com você. Conte sobre Fique sua história. à vontade. Como vocês já disseram no começo, né? Embora eu tenha nascido em Camaçari, nasci em 95, né? Vocês já vão saber a minha idade aí. 95, façam as contas, gente. Façam as contas. Nasci Hoje em tu 95. de novo, mais velhinho já. Brincadeira. Então, quando eu nasci, eu passei pouco tempo lá em Camaçari, depois que minha mãe me teve, ficamos uns 6 meses lá e depois nós fomos morar em Paulo Afonso. Por quê? Porque a minha família, quase toda, é de lá, né? Então aconteceram várias coisas, né? Não cabe aqui detalhar tudo, mas logo depois que eu nasci, nós fomos morar lá e ficamos dos meus 6 meses de idade até os 12, quando de novo a gente retornou para Camaçari por questões várias, né? Dentre elas, a oportunidade de emprego, etc, né? Embora eu tenha ido muito novo, mas eu já vislumbrava que onde eu estava não ia ter muita oportunidade, né, de crescer. Não porque a cidade fosse ruim, mas porque em Camaçari era o grande polo industrial, né? Já era um visionário ele. Isso. Já tínhamos muitos parentes lá, então ficou claro que deveríamos fazer essa mudança nas nossas vidas. Então, desde a minha infância eu sempre fui ligado ao cristianismo, ao catolicismo, né? Minha família toda é católica, graças a Deus. Acho que quase todo mundo, pelo menos. Então, eu sempre tive esse acompanhamento, né? Fui batizado aos 6 anos de idade, lá mesmo em Paulo Afonso, e tinha aquela vida, aquela piedade de criança. Criança que aprende a rezar, aprende as orações simples, as fórmulas, né, prontas, mas que sempre tive, de certo modo, isso eu identifico, não na época, não conseguia fazer essa leitura, mas hoje, quando eu revisito o meu passado, eu percebia que eu tinha já essa espécie de senso religioso, né? Tem um padre católico falecido, com fama de santidade, Luigi Giussani, que ele escreveu um livro com esse título, né? O Senso Religioso. E nesse livro ele conta que, basicamente, em todas as culturas, todos os povos, sempre, de modo quase que natural, tem uma inclinação ao sagrado. Tem uma inclinação a intuir a presença e a existência de um mistério transcendente, independente de qual seja este povo, né? Então eu identificava que quando criança eu já tinha isso, já tinha essa percepção, mesmo sem ainda muita instrução religiosa, né? Fazia catequese, mas não era... era tudo muito basilar, né? Mas eu já intuía, já tinha às vezes até alguns sentimentos de vertigem, né? Quando eu, garotinho, criança, pensava no universo, pensava na grandeza, né, da criação, quando eu me imaginava um menino tão frágil e pequeno diante dessa imensidão, sobretudo a imensidão temporal, né? Eu pensava, meu Deus, a eternidade, o que é isso? O que é isso, a eternidade? É um pensamento muito grande para uma criança. É verdade. Menino. O que é isso, a eternidade? Que criança é essa, meu Deus? E sentia essa vertigem, mas eu sempre tive muito forte essa ligação, sobretudo após o batismo, né? E gostava muito de ir à missa, de participar da catequese, tanto é que eu brinco com os rapazes, né, quando eu conto a respeito da imagem que eu tenho do paraíso e do livro do Gênesis, né, nós que estudamos teologia. A minha imagem, a imagem que mais permanece na minha consciência é uma imagem que eu vi quando era garotinho na catequese, né? Então colocavam lá aqueles filmezinhos para criança, e nesses filmezinhos tinha lá toda a historinha do Éden, né? Então, sempre quando eu penso no Éden, eu me remeto àquele episódio, aquele filmezinho de criança e tal. E tudo isso me chamava muito a atenção, né? Eu gostava de saber de Deus, né? Existia, não sei se hoje ainda tem, um livrinho vermelhinho, pequenininho. Lembro, sim. Com todas as histórias bíblicas resumidas, né? Eu acho que não passei por essa fase, não. Estudei. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida, depois de... Vocês vão até rir do título do primeiro livro que eu li na vida. O primeiro livro que eu li na vida se chamava O Gatinho Nicolau e a Turma do Quintal. Oh. E o segundo livro foi justamente esse, com essas historinhas bíblicas aí, né? Muito bom esse livro. E aquilo foi formando o meu imaginário, né? Tanto é que quando eu li algum trecho no livro que dizia assim, né? E Deus falou, e Deus disse, e Deus não sei o quê, né? Falou com Sansão. Eu imaginava realmente, né, aquele imaginário de criança, né? Uma voz do alto falando e se comunicando diretamente com as pessoas, né? Então isso foi formando o meu imaginário de criança. No entanto, ainda que permanecendo nessa piedade, né? Fiz a primeira comunhão ainda em Paulo Afonso com 11 anos e tudo.
Mas depois, quando nós migramos para Camaçari, eu acabei me afastando um pouquinho da igreja, né? Não por nenhuma razão especial, simplesmente por ter mudado de cidade, por estar fora daquele ambiente que me era costumeiro. E simplesmente aconteceu um processo de distanciamento quase que espontâneo, né? E foi predominando um certo desinteresse também, né? Claro que misturado a isso vem toda a questão da adolescência, que a gente sabe que é toda uma efervescência, toda uma transformação, não apenas física, corporal, mas também na nossa personalidade. Então, eu fui mudando um pouco e me distanciando, infelizmente, daquela piedade de garoto, até que, por graça de Deus, eu pude encontrar Jesus aos 19 anos, né? Mas espera aí que eu pude encontrar Jesus aos 19 anos e já saiu de criança para 19 anos. Tem um período aí. Tem um período, tem uma intersecção. Eu sei que você é exército, Tem, já vi foto de Tailã com cabelo raspado. Imagine, se você está nos escutando na rádio, depois vai lá, acessa no Não acessa não, gente. Veja como o Tailã é, assim no vídeo. Vai lá na Arquidiocese de Salvador, olha o vídeo. Olha quem é Tailã. Agora imagine Tailã com o cabelo todo raspado. Pois é. Imagine a situação. Meu magrinho. Deus. Nos conte esse período seu. Foi imediatamente antes de acontecer isso que eu tinha dito pra vocês, né? Em 2014 eu prestei o serviço militar obrigatório, né? Que todo rapaz, quando faz 18, tem que passar por isso, Você né? passou, Pablo? Exceto aqueles que são dispensados, né? Claro. Foi dispensado Eu também. antes de tentar. Então, eu fiz o serviço militar obrigatório, né? Imagine, 45 quilos, magérrimo, Jesus. Uma enfrentando o treinamento militar e tudo. Mas foi muito interessante, porque foi uma experiência que, primeiro, me disciplinou, né? Me ajudou a fazer esse processo. Na antropologia se fala muito em rito de passagem, né? Em que nas diversas culturas, entre os diversos povos, o garoto, quando completa a certa idade, ele precisa passar por um ritual que vai mesmo forjar o caráter dele e vai torná-lo alguém maduro, um adulto, né? Então, no meu caso, esse rito de passagem se deu com o serviço militar, né? Claro, eu não era nenhum jovem transgressor, rebelde sem causa. Não era uma pessoa normal e tal. Mas, assim, muito apegado ainda à minha casa, muito apegado, né, ao meu lar, aquela minha forma de ser de garoto. Então, ter passado pelo serviço militar, mesmo com todas as minhas limitações, me ajudou muito, né, a robustecer o meu caráter, o meu ser, a me tornar um pouco mais disciplinado, e foi uma ponte para que eu encontrasse Nosso Senhor, né? Isso que é importante. Então, foi esse link, né? A minha conversão, claro, é sempre contínua, né? Mas a minha conversão aconteceu em 2015 e o serviço militar foi em 2014, né? Então, no finalzinho do ano ali, eu conheci uma amiga que, graças a Deus, foi João Batista para mim, né? Apontou ali está o Cordeiro de Deus. E não vou revelar o nome aqui, mas ela me convidou para participar de um grupo jovem na Catedral de Camaçari. E eu já era católico, só que tinha me distanciado sem saber porquê, então eu falei, vou. Aí comecei a participar e logo depois decidi também entrar para fazer a crisma, né? Que eu não tinha feito. Tinha feito a primeira comunhão em Paulo Afonso, faltava o sacramento da crisma. E foi um divisor de águas na minha vida, né? A partir daquela convivência com aqueles adolescentes, né? Tanto é que, para mim, o dia mais importante da minha vida, da minha semana, perdão, era o sábado, né? Já trabalhava, depois do exército comecei a trabalhar em 2015, mas sempre quando chegava a sexta-feira eu já ficava na expectativa, nossa, amanhã é sábado, eu vou encontrar meus amigos, né? Só por estar lá, era muito simples o grupo, né? Às vezes uma meditação, uma resta do terço, mas muita conversa, muita brincadeira, muita interação entre nós, muita amizade, e aquilo foi conquistando o meu coração, aquela forma de viver cristã, né? Com muita simplicidade. A comunhão me marca muito a experiência das vigílias, né? Nós fazíamos muitas vigílias, apresentações, peças, e era um barato, assim, né? Para um garoto poder encontrar um círculo de amigos assim tão saudável, tão bonito, né? E ver jovens ali buscando a Deus, aquilo me marcou muito. Mas ainda não era aquela experiência radical, né? De doar totalmente a vida a Deus. Mas também tem outros fatores que eu não mencionei, mas eu posso até desdobrar depois um pouquinho. Eu fico impressionado, como Deus vai colocando pessoas em nossa vida e vai moldando a nossa vida através também desses encontros, desses desencontros. Colocou uma colega na sua vida e aí você foi fazendo esse percurso. Na minha vida também Deus foi muito bom,
comigo, colocando pessoas assim, Paulo. Acredito também que na vida de todo mundo aí que também que está nos assistindo agora. Dentro desse percurso, eu acredito que você amadureceu muito, a visão mudou totalmente, mas você também passou por um processo de transformação. Transformação é sempre um processo doloroso. Uhum. Dentro deste processo, assim, quais foram os primeiros desafios daquele Tailan que estava no exército para aquele Tailan agora que estava ali no grupo de jovem, dando os primeiros passos, fazendo coisinhas simples ali, mas que para você tinha muito valor? Essa pergunta é interessante. Primeiro é um choque, né? Porque quando a gente conhece Jesus, né? Ele começa a exigir algumas coisas de nós, né? Mas não para nos maltratar, não é isso. Não se trata de seguir uma lei por seguir, não. Se trata de ser conquistado, né? Então, aos poucos, eu ia vendo que Nosso Senhor ia conquistando o meu coração, ia me fazendo tomar atitudes um pouco diferentes, né? Então, uma das primeiras atitudes, talvez, que eu posso citar aqui, é uma mudança de comportamento, né? Por exemplo, eu sempre fui um pouco apegado a essa coisa de moda, né? De estilo e tal, de vestimenta, né? Eu sempre gostei muito de tênis, essas coisas assim e tal. E uma das primeiras coisas que eu fui percebendo era que não condizia aquele meu jeito de ser, né? Tão focado na vaidade, tão focado nas aparências, né? Então, foi um dos grandes baques na minha vida, né? Porque, mesmo depois do exército, né, com a disciplina toda, mas sempre predominou em mim também esse desejo, né? Enfim, de aproveitar as situações, né? De curtir a vida, de brincar, me divertir. Próprio da fase mesmo, Própria da fase adolescente. Então, eu tive que abrir mão um pouco disso, né? Também dos namoros e tal. Aí, essa coisa toda. Aqui é mais sério agora. Aqui é mais sério. Aprendeu a ver o namoro cristão, a importância isso, exato, do namoro exatamente, cristão. Exatamente isso. Mas assim, não, como eu disse, não como um peso, né? Mas como um convencimento. Até porque, eu esqueci de falar isso, mas não é me comparando com Santo Agostinho, né? Mas como ele, acho que eu também passei pelas duas conversões, né? A primeira, a conversão intelectual, né? Que foi muito importante nesse processo de 2014, 2015, né? Eu voltei a pesquisar coisas sobre a igreja, voltei a estudar, voltei a ler. E aquilo para mim abriram-se horizontes incríveis, né? Eu descobri que a verdade está na Igreja Católica, né? Descobri que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Descobri que aquilo que Jesus tem para a vida do homem é o que nosso coração mais anseia. Descobri também que nesse universo de 2000 anos, né, existe uma riqueza inesgotável e que, por exemplo, eu lembro que me marcou muito a vida dos santos, né? Quando eu fazia crisma, tinha algumas atividades interessantes, né? O professor nosso lá, ele pedia para o nosso catequista pedia para que nós pesquisássemos a vida de algum santo e depois apresentássemos ali no encontro da crisma. Qualquer um. Né? Qualquer um. Eu lembro que eu escolhi Santa Catarina de Sena. Já foi logo na doutora, né? Só... E aí me marcou muito, porque a partir dela eu fui também descobrindo outros, né? Outros santos. Fui descobrindo uma coisa que também me impressionava muito, né? Era descobrir sobre a questão dos corpos incorruptos, né? Tantos santos que mesmo séculos depois da sua morte permaneciam quase que intactos, né? Então isso mexeu muito comigo, foi muito forte perceber isso, né? Perceber esse universo sobrenatural presente na igreja também. Então eu comecei a me encantar com tudo aquilo que eu pesquisava e descobria sobre a nossa igreja, mas ainda permanecia no campo da racionalidade, ainda não tinha entregado toda a minha vida a Jesus, né? E isso acabou acontecendo lá em agosto de 2015, quando eu participei do seminário de vida no Espírito Santo, né? Então, se eu falei que voltar a participar do grupo jovem e voltar a fazer a crisma foi um divisor de águas na minha vida, acho que o seminário de vida foi outro divisor. Foi outro, talvez um ainda mais potente, né? Esse seminário foi na paróquia mesmo? Foi organizado pela comunidade católica Shalom. Ah, muito bom. Que eles tinham um grupo, mantinham um grupo ali na catedral, que era onde eu frequentava, né? Catedral São Tomás de Cantuária. Então, recebendo o convite deles, eu falei, vou participar, né? Pode ser que seja interessante, meus amigos também iam, e aí eu fui. Claro, sem saber o que
zero do que poderia acontecer lá, né? Fui também pelo oba-oba, pela diversão, pelo desejo de estar ali com a galera. Mas só em se colocar à disposição, Deus age. Isso acontece sempre com... A gente escuta muitas pessoas falando, isso aconteceu comigo. Eu não queria participar de um grupo de jovens chamado Todo de Deus, foi um encontro que teve lá no Resgate. E aí eu falei, eu vou um dia, se eu não gostar, eu não vou nos outros 2. Gostei, e Deus começou a agir naquele encontro. Com Cassiano, da Canção Nova, que palestrou pra gente, né? Foi um momento sobrenatural. Mas deixa eu fazer um comentário. Faça. Quanto mais a gente conhece Deus, mais vontade a gente tem de conhecê-lo mais. E isso cria um loop infinito, né? Um ciclo. Você falou que ficou muito no tempo da razão ainda, essa primeira metanoia, essa primeira mudança, conversão. Mas creio que a segunda conversão... A segunda o bicho pegou. É essa aí que não tem... É como Monsenhor Jonas falava, né? Não dá mais para voltar. Exato. É depois dessa conversão. Não dá mais para voltar mesmo. Porque assim, e esse lance da conversão, ele está muito ligado à minha própria vocação, né? Por quê? Como eu disse para vocês, embora eu já soubesse que Deus existia, nunca cheguei a negar isto, né? Mesmo estando afastado um tempo da igreja e depois muito mais com os estudos, né? No entanto, me faltava esta experiência. É interessante quando a gente pega o Evangelho de João, né? A gente nota que o cristianismo ele começa, sobretudo, através de uma experiência feita pelos primeiros discípulos, né? Eu lembrava de João, né? Que a minha amiga foi um João Batista para mim. João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A gente pode imaginar a cena, né? André e João arregalando os olhos e pensando, nossa, quem é esse cara? Quem é esse cara? O nosso mestre Nosso aponta, mestre. Né? E aí foram até Jesus e diz o Evangelho que permaneceram com ele toda uma tarde, né? Talvez aqueles discípulos já soubessem a respeito de Deus, já soubessem que existia um único Deus, Adonai, o Deus verdadeiro, que um dia enviaria o seu Messias para libertar Israel. No entanto, foi diferente saber e ver Jesus face a face. Saber e ir onde Jesus morava. Saber e passar a tarde inteira com ele, até que João vai ao extremo de lembrar até o horário, né? Na hora 10ª, né? Às 4 da tarde. Então, eles tiveram esse encontro, que é outra palavra importante, né? No cristianismo, encontro. Este encontro que marcou a vida deles. E no meu caso não foi diferente. Embora não tenha visto o Senhor com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma eu pude vê-lo, né? E isso para mim foi determinante. Foi determinante, sobretudo, poder ter a percepção. Nossa, eu vou até fazer uma encenação, né? Caraca, Deus existe mesmo? Eu já sabia, né? Tem uma frase de um padre que diz assim, né? Eu já sabia, mas agora eu sei. Eu já sabia, mas agora eu sei. Deus realmente existe. Existe, mas não apenas existe lá atrás das nuvens, né? Eu sempre repito isso também. Não existe lá atrás das nuvens escondido, existe aqui e agora, presente na minha vida, atuando de modo salvífico, né? E ele atuou de um modo salvífico na minha vida, nesse retiro. Tanto é que acho que eu fiquei, meu Deus, uns bons minutos em pranto, assim, só com esse pensamento, o Senhor existe. Acho que o pessoal de casa tá assim. Que encontro foi esse? Como O foi esse Senhor encontro? existe. Ele tá falando tudo, menos que eu tô aqui já. Como foi esse encontro? Como é que ele viu Jesus assim, com o coração, com a alma? Tá todo mundo em casa escutando. Fala, pelo amor de Deus, meu filho. Para você que chegou aqui agora, estamos com Tailan, seminarista, Tailan Vasconcelos. Ele é seminarista da Diocese de Camaçari. Está aqui hoje conosco, batendo um papo, neste papo com o seminarista. Então continue aqui nos acompanhando. Vai lá. E como foi? Pode responder? Oxe, a gente deve, pelo amor de Deus. Olha, não foi nada assim, como eu posso dizer, mirabolante, né? Não, o céu não se abriu como no batismo de Jesus, né? Ele desceu uma pomba do céu e caiu sobre mim. Não foi isso. Mas num momento de oração muito forte, né? Que se chama, para quem é da renovação carismática vai entender, né? Que é o momento da chamada efusão do Espírito Santo, né? E neste momento, né? O retiro já estava no segundo dia do retiro, ou no terceiro, meu Deus. Acho que foi no terceiro. No terceiro dia do retiro. E aí teve esse momento forte de oração em que se clama, né?
a presença do Espírito Santo. E eu lembro que eu estava ali começando aquela oração sem entender muito o que estava acontecendo, até com um pouco de medo, né? Meu Deus, o que é que vai rolar aqui? No entanto, depois veio um amigo, né? Esse aqui eu posso falar o nome dele tranquilamente, Rosemiro, né? Um dos meus grandes amigos. E ele estava nesse evento servindo. E aí ele veio rezar por mim, né? Colocou as mãos sobre mim. Lembro que ele colocou a mão no meu peito também aqui. E começou a rezar, né? E me estimular a pedir o Espírito Santo. Acho que eu nunca tinha feito isso antes, né? A pedir o Espírito Santo com toda a vibração, com toda a energia, com toda a força que pudesse haver em mim, né? E eu comecei a clamar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E comecei a rezar. E nesse momento, enquanto ele rezava, ele também falou algumas coisas para mim, né? Fruto da oração dele também. E isso acho que eu não vou falar porque é muito particular. Não precisa. Mas ele meio que foi boca de Deus na minha vida já naquele momento, né? E quando ele disse aquelas palavras depois da oração, e também enquanto eu clamava o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu tive um impacto tão grande com a presença de Deus, né? Que chegou a ser um impacto até quase físico, né? Meu corpo começou a tremer muito, eu comecei a quase que convulsionar, né? Tal era esse impacto. E depois, como eu disse para vocês, comecei a ser alimentado com essa percepção: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor me ama, o Senhor me perdoa, o Senhor me escolhe, me elege. E esse pensamento para mim foi arrasador, né? E ali eu me detive naquela situação uns bons minutos, considerando o que poderia significar aquilo para minha vida, né? Mas muito surpreso de saber que Deus olhava para mim daquela forma, dirigia para mim a palavra dele, e dirigindo para mim a sua palavra, ele desejava me tornar mais íntimo dele, desejava me fazer amigo dele, desejava me fazer servo dele. Foi a partir daí que você decidiu ser padre? Ou... Ainda não. Neste retiro eu já tive a convicção certeira de que eu deveria ser de Deus, né? Que é a coisa mais importante. Sim. Eu sabia que eu tinha que ser de Deus, eu sabia também que eu devia servir a Deus de algum modo, porque isso já tinha ficado claro na oração. E eu sabia que eu deveria pregar, que eu deveria evangelizar, que eu deveria anunciar, mas não entendia como, né? Eu pensava que seria como um leigo consagrado, porque eu estava vendo ali vários leigos consagrados, né, do Shalom, me encantavam muito, né? Tanto é que muitos deles eu ainda lembro o nome, converso com alguns também ainda, e me encantava aquele modo de vida. Esqueci de falar de um outro aspecto, né? Teve esse aspecto espiritual, mas também teve o aspecto humano. Vendo todas aquelas pessoas, eu também podia dizer, encontrei o Senhor. Porque foram 3 dias assim incríveis, magníficos, né? Quase que paradisíacos, de perceber como é possível viver de um modo tão intenso e tão pleno a vida estando em Cristo. E eu via aquelas pessoas acordarem cedo e já acordarem cantando, rezando, louvando, e numa simplicidade tremenda, né? De calça jeans, havaiana, e ali já se levantar exultando como São Francisco, né? Laudato si, mi Senhor, e louvado seja meu Senhor, e com muito entusiasmo transmitindo essa luz, né? Que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falava, caraca, eu encontrei aquele paraíso quando eu era criancinha, assistia no filme. Não quero sair daqui, Senhor. A experiência era essa, não quero sair daqui, né? Já queria armar uma tenda, né? E ver pessoas jejuando, né, por nós, isso me tocava muito também. Perceber que enquanto estava acontecendo o evento, né, muitos irmãos estavam numa capela à parte, intercessão, rezando, intercedendo por nós, para que tudo acontecesse da melhor forma. Aquilo me tocou muito. Só me vinha também à mente aquela experiência do cristianismo primitivo. Eu já tinha estudado um pouco, né? Eu ficava pensando, meu Deus, eu estou vivendo o cristianismo primitivo, eu estou vivendo o cristianismo das origens, que graça incrível, Jesus existe mesmo. E foi uma experiência arrasadora, né? E depois disso, veio também... Perdão, como é que eu esqueci de falar isso, meu Jesus? Veio também a presença significativa de Maria, né? De Nossa Senhora. Também nesse momento de oração ficou claro a presença materna de Nossa Senhora, né? Quase que uma eleição de Nossa Senhora em relação a mim. E isso também, obviamente, me marcou muito. Então eu sabia que eu devia ser de Deus, servir a Deus, mas por Maria. Eu já sabia que naquele dia,
da minha conversão no dia D. No dia D. No dia D, eu já sabia que devia me consagrar à Santíssima Virgem Maria, o que aconteceu quase 2 anos depois. Você tocou em um aspecto tão bonito, os primeiros cristãos, a comunidade de Atos 2, né? Exato. Como eles se reuniam em torno da fração do pão, se reuniam para orar, para louvar a Deus, colocavam tudo em comum. E quando você fala sobre a intercessão, muita gente que está em casa ainda não descobriu a dimensão que é a intercessão. Verdadeiras vocações nascem por um intercessor. E se mantém, né? E se eu mantém. tenho certeza que eu me mantenho hoje porque muita gente reza por mim, né? E aqui já mando um abraço para as irmãs carmelitas. Também para minha amiga Thalita, da comunidade Shalom. É muito importante a intercessão, não só para vocação presbiteral, sacerdotal, mas para todas as vocações. E é bonito que o seminário de vida, ele também discerne essa questão, os intercessores, né? Uhum. Quem tem esse carisma de intercessão. Então, todos os encontros da renovação tem sempre uma capelinha com pessoas reservadas a interceder, adorando o Senhor. E isso tem um livro, se eu não me engano, não sei se você já ouviu falar, Cyril John. Não conheço. Se eu não lembro de onde ele é, mas que fala que você aqui, você pode interceder por quem está no Japão. Com certeza. Você aqui pode interceder pelo mundo todo. O poder que tem uma pessoa que está na graça, que está em Deus, de rezar, dobrar os joelhos, clamar a presença do Espírito e interceder por uma outra. Isso é essencial, porque nós que vamos ser padres, também nós vamos ser intercessores do mundo. Exato. Acontece um pouco isso já na liturgia das horas, né? Rezamos com toda a igreja em favor não apenas de nós, mas do mundo inteiro, né? Nos unimos. A única voz, que é a voz da esposa de Cristo, que é levada aos céus, a cada salmodia. É interessante. Perfeito. O céu, eu sou assim. O céu, isso é o céu. É verdade. O papo tá bom, viu? Estamos aqui hoje com Tailan Vasconcelos, ele que é seminarista da Diocese de Camaçari, está aqui hoje nos dando um prestígio, né? A honra da sua presença, cara. Ele que contou aqui para nós todo o seu processo vocacional, todo o seu processo de encontro com Deus. E vai continuar aqui falando conosco. Meu irmão, e aí teve esse start, né? Esse agir de Deus em sua vida. Acachapante. Acachapante. Você viu aquele céu lá do filmezinho que você assistia quando era criança, sendo realizado ali naqueles 3 dias. Mas você decide ir para o seminário. Não é uma decisão fácil. Eu queria saber agora de você, assim... Como foi chegar em casa, falar para sua mãe, quero ser padre? Eu nunca falei. Como é? Como é isso, Essa é a rapaz? parte mais engraçada, Oxente. né? Tudo bem, passaram-se alguns anos, né? 2015, 2016, continuei caminhando na igreja, né? Com muita intensidade, graças a Deus, né? Aos poucos, rendendo meu coração a Deus, não é também imediato, né? Não é de imediato que a gente reformula toda a nossa vida, mas... aos pouquinhos eu fui me transformando, me consagrei a Nossa Senhora em 2017, né? Para e passo a tudo isso eu trabalhava, eu tinha a minha vida, trabalhei em algumas empresas, cursava também, fiz 2 cursos, né? Um curso técnico de ciências políticas, curso técnico de segurança do trabalho e a faculdade de ciências políticas. Tocava a vida sem pensar em seminário, em ser padre, apenas pensando que eu me casaria e seria um leigo consagrado, né? Participei durante 1 ano e meio do grupo de oração da comunidade Shalom. Só que depois eu fui começando a sentir essa inquietação no coração, né? E acho que aqui não daria tempo de contar todas as etapas disto, né? Mas Deus foi me falando de modo diverso, né? Então foi me falando pelos acontecimentos da minha vida, vários. Foi me falando através de momentos de oração pessoal e comunitário. Foi me falando também através de pessoas, né? De pessoas, alguns padres, mas também não necessariamente, né? Pregadores, que simplesmente lançavam a sementinha, né? E eu ficava assim, né? Meu Deus, será que é pra mim isso? Era engraçado, né? Que às vezes nos momentos de oração, alguém dava uma profecia, Deus aqui tá chamando tal jovem a ser padre e tal.
E aí eu olhava pro lado, meu Deus, só tem mulher aqui. Será que é comigo? Sou eu? Samuel e Eli. Será que é comigo esse negócio? E eu ficava duvidando, por muito tempo relutei, né? Outra coisa que me ajudava muito nesse processo era assistir outros testemunhos vocacionais, como esse que eu estou dando aqui. Então, assisti muitos, né, de muitos padres, tanto do Brasil, eu lembro que eu acompanhava muito do Henrique Soares, mas também outros padres, né? Tem até um que é engraçado, que é um padre americano, chamado John Bartunek. Ele é legionário de Cristo, e aí, em uma certa entrevista, ele conta como se deu o chamado dele, né? Eu achei muito curioso, né? E refletia também a respeito do meu. Ele dizia assim, né? Que em uma viagem, enquanto ele estudava história, nem pensava em ser sacerdote, nem era católico ainda. Viajou para a Itália para estudar arte. E conhecendo Roma, conhecendo todo aquele esplendor, aquela beleza, ficou encantado com o mundo, né, da arte católica. E depois, voltando de avião, claro que aconteceram várias coisas na vida dele, né? Mas voltando de avião para os Estados Unidos, ele de repente tem um insight. Ele falou assim, né, para ele mesmo: I must be a priest. Eu devo ser padre. Eu devo ser sacerdote. Olha, não era nem católico. Não era nem católico. Não vai repetir, não. Não era nem católico. E aí aquilo me impactou, né? Meu Deus, como é que pode o Senhor falar assim de modo tão imediato, tão tremendo, e a pessoa se transformar? E de fato ele se decidiu a entrar no seminário e a ser sacerdote, né? E hoje é um grande padre lá. Inclusive ele colaborou com um filme do Mel Gibson, né? Da Paixão de Cristo. Então eu ficava vendo esses testemunhos, né? Dom Henrique contando como é que se deu o processo dele de vocacional. E eu ficava pensando, meu Deus, tá acontecendo o mesmo comigo. E agora? Tá acontecendo o mesmo comigo. Eu também sinto esse ardor no coração quando pensam, né, na vocação sacerdotal. Por mais que negasse, por mais que falasse, não, Deus, não quero. Eu quero ter casado, ter filho. Não vou. Embora tenha relutado um pouco como Jonas, mas acabei me dobrando, né? Porque o Senhor sempre nos vence, né? Nos vence. Mas que bom que Ele nos vence, né? É. Imagine se a gente vencesse. Deus é mais, Senhor. Tá repreendido. Obrigado por me vencer todos os dias. Tailan, eu tenho certeza que tiveram pessoas. A gente tomou a ousadia assim, né? De separar algumas figuras que passaram, que estão e que vai continuar passando na sua vida. Uhum. A gente separou alguns. E vai aparecer aqui nessa telinha. O pessoal que está em casa escutando, nós separamos assim, 4 pessoas extremamente importantes para Tailan. E ele vai fazer esse comentário acerca dessa pessoa. Vai bater o olho e vai dizer assim, nossa, eu acho que ele vai se assustar quando ver as pessoas. Será? Eu acho. Solta aí, Lucas, o primeiro. O primeiro. Padre Felipe. Quem é esse daí? Padre Felipe é meu pároco, um grande amigo, uma pessoa muito importante na minha vida. Padre Felipe. Luiz Felipe Montesinos, pároco da paróquia Cristo Ressuscitado em Camaçari. Seu pároco. É o meu pároco, atual. desde 2021, exato. Qual a importância que Padre Felipe tem em sua vida, Tela? Olha, primeiro, a importância de ter um grande amigo, né? Graças a Deus, temos uma relação muito boa. Ele e eu nos conhecemos também há algum tempo. E desde que ele chegou na paróquia, né, já tivemos uma grande proximidade, né? Compartilhamos também de muitas coisas em comum, né? Muitos gostos, entre eles o gosto pela leitura, né? Ele é um grande aficionado por pela livros. Pela cara dele, é verdade. Ele é um grande aficionado por livros, né? Gosta muito de comprar livros, de ler. Um grande apaixonado pela igreja, né? Então o Padre Felipe, ele me comunica a beleza do sacerdócio, a beleza do ministério ordenado de alguém que se entregou inteiramente a Deus desde a mais tenra idade, né? Desde garotinho ele já queria ser padre, entrou no seminário também muito jovem. Então, ele é uma dessas referências, né? Vocês vão mostrar outras aí. É uma certa inspiração também hoje, né, para você. É uma inspiração. Ele é um testemunho de alguém que vive o sacerdócio com alegria, com fidelidade, com seriedade. E que me ajuda, me dá muito suporte na minha vocação, né? Graças a Deus. Manda um abraço para ele aí nessa câmera. Grande aqui. Abraço, Padre Felipe. Obrigado por tudo. É interessante porque
O pároco é aquele que vai conviver contigo nas férias, nesse período, mas que também acompanha durante todo o processo ali, através de ligação, acredito, de mensagens. Isso é muito importante na vida de um seminarista, ter essa ligação com o pároco. Exato. Mas quem será o próximo, Paulo? Você fala uma coisa muito importante, rapidinho, essa importância de acompanhar mesmo. Sim, sim. De ser exemplo, né? De estar junto. Poxa, eu fico feliz. É verdade, porque Sim. as nossas Porque me vocações... tocou, só comentei porque me tocou você falando assim. As nossas vocações surgem, né, geralmente assim, através de uma pessoa que nos impulsiona. Tailã ouvia muito, assistia muito o Dom Henrique Soares, o padre lá nos Estados Unidos, e assim são pessoas que realmente trazem para nós esse exemplo, e a gente quer também ser futuramente como eles, né? Mas quem é o próximo, Lucas? Eita, Quem será o próximo? Eita! Gente, agora você que está na rádio nos escutando. Eita, chega Apareceu tremeu aqui na tela aqui, Dom Disseu, bispo de Camaçari. Sim, é o nosso bispo. Tomou posse em 2022 na nossa diocese. E que grata surpresa para nós, né? Que grata surpresa ter a presença de Dom Disseu entre nós, como nosso pastor, né? Acho que talvez essa seja uma palavra que define bem ele, né? Um grande ele é um pastor, ele é um verdade, grande é pastor, verdade. né? É alguém que é nítido ver nele o grande amor pela igreja. E é nítido ver nele também a imensa dedicação que ele tem por todo o seu rebanho, né? Mas também com essa preocupação por toda a Igreja Universal, né? Ele agora está participando do Sínodo dos Bispos lá em Roma, o Sínodo sobre a Sinodalidade. Então ele é um homem eclesial, é um homem apaixonado pela igreja, um homem que doa a sua vida, né? Ele que veio de Minas Gerais, tem doado a sua vida à nossa diocese e tem contribuído muito conosco, né? E para nós, enquanto seminaristas, ele é essa presença paterna, né? Sempre muito presente, sempre nos acompanhando, nos visitando sempre no seminário, conversando conosco, nos dando Próximo, conselhos, né? muito próximo e acessível, né? Quem conhece Dom Disseu sabe que ele é uma pessoa muito simples, né? Não tem formalidades, né? Você pode chegar, se aproximar, conversar e desfrutar, né, daquilo que ele tem Geralmente a gente fala, né, nos aqueles dar. que são mais assim inacessíveis, bispo de gabinete, né? Aquele que Não é não. ele é bem pé no chão, né? Pé no chão e Percebemos mesmo. caminha assim. sempre com o povo da nossa diocese, né? Eu sou meu suspeito para falar também, porque eu sou um apaixonado pelas homilias dele. Quando ele vem aqui... Sempre profundo. Quando ele vem aqui Ele no vai vir seminário, aqui no Papo com em Seminarista. nome de Jesus. Dom, por favor, nos dê essa honra. O senhor que é tão acessível, o senhor que tem um carinho pelos seminaristas, eu tenho certeza que não é só com os de Camaçari, os de Salvador também. Por favor, aceita esse Agora convite. em dezembro, já estamos em novembro, finalzinho Finalzinho de novembro. Beirando já o advento, né? Pois é, contar a experiência que teve lá em outubro, lá do Sínodo, contar toda essa experiência para nós. Ah, vai ser demais. Eu Vai? já estou esperando já. Papo com Seminarista com Dom Disseu. Dom Disseu, obrigado. Obrigado pelo seu ministério. Tailã, por favor, faça as honras. Aqui, ó. Muito obrigado, Dom Disseu, pela sua presença paterna entre nós, por tudo aquilo que o senhor tem feito, pela sua dedicação e também pelo acompanhamento que o senhor tem conosco, né? Nós que estamos no seminário nos preparando para sermos os presbíteros, né? Da Diocese de Camaçari, mas também das outras dioceses, né? E quem é o próximo agora, Lucas? Lucas vai lançar aqui na tela agora. Ó. Eita! Rapaz, essa foto ficou boa também. legal. Tá forte agora, malhando. Pablo. Quem está aqui agora aqui na tela é o Padre Fernando Pereira, lá da paróquia Santana. Isso, Camaçari. lá de Camaçari também. Esse Exato. daqui acompanha bastante as vocações. Né? Acompanha. É outra figura paterna, né? Na minha vida, mas na vida de todos os seminaristas. Primeiro, um amigo, assim como eu disse a respeito do Padre Felipe, também posso dizer sobre o Padre Fernando, né? Um amigo querido que eu conheci não de hoje, mas que já conheço desde aquela época da minha conversão inicial, em 2015, né? Desde lá eu já conheci, porque ele também é membro da comunidade católica Shalom, né? Então, desde cedo eu já pude acompanhar o Padre Fernando e perceber nele esse diferencial, né? Um homem que transmite essa alegria, transmite esse vigor, transmite essa exuberância de vida a partir da vivência da sua vocação, né? Quem conhece o Padre Fernando e quem encontra com ele sempre vai ver, sempre vai escutá-lo dizer que é ótimo ser padre, que é bom ser padre, que ele é feliz sendo padre. Então isso para um seminarista é maravilhoso. Você convive muito com ele, Taylor? Acho que sim. É o meu pároco de pastoral. Toda semana. Toda então? semana nos meu encontramos. Deus, pronto. Então é bem próximo. É bem próximo e assim, sou muito grato a ele. Ele sabe disso, né? Tenho um carinho enorme por ele. É uma pessoa que eu quero manter como
como alguém que vai estar junto de mim no meu ministério, né? Se Que Deus bom. quiser. É bom Já tá ver. falando com um futuro amigo de presbitério. Um irmão, né? Que Não, bom. mas eu digo isso porque ele já nos trata assim, né? Ele já nos trata como irmãos, como pessoas próximas, né? Ele que é o nosso reverencial também para os seminaristas, né? Eu digo isso não só de mim, mas ele também mantém essa mesma relação com todos os seminaristas, né? Não é um exclusivismo meu, mas ele procura sempre estar junto, estar perto, acompanhar, aconselhar e ser essa presença amiga. A gente constata com essa fala de Tailan que dar a sua vida a Deus, entregar a sua vida totalmente a Deus é sinônimo de alegria, sinônimo de felicidade. Tá vendo que não tem segredo? Verdade. Você que busca a sua felicidade, a sua alegria, não há alegria maior do que dar sua vida para Cristo. Isso é demais. Verdade. A gente separou o melhor por último, foi? Verdade. Eu Eu só acho- queria também, Paulo, antes disso, deixar também uma mensagem para Padre Fernando. Padre Fernando, assim como Tailan falou, não é uma exclusividade apenas de Tailan, mas para todos os seminaristas, Padre Fernando é muito próximo. Nos motiva muito a ser padre, dá alegria de ver assim, Padre Fernando, e você olhar assim, poxa, meu mesmo. Deus do céu, É mesmo. quero ser semelhante a Jesus. Claro que o nosso foco, nossa direção é sempre Cristo, né? Nos configurarmos ao coração de Cristo, mas sempre tem aquele padre que a gente fica assim, meu Deus, que padre modelo. E Padre Fernando é um desses aí, animado, gosta da juventude, canta muito bem. Um abração, Padre Fernando, toda a paróquia de Camaçari. Mandar um abraço também para Ícaro. Nosso amigo É mesmo. Ícaro. O Ícaro Ih, garoto! é o grande Robocop. Meu Deus! Anda todo, mas gente boa. Ele tá assistindo. Ó. Um abração, meu irmão. Deus Abraço, abençoe, Ícaro. ilumine sua vida. E quem é o próximo, Padre? Vamos, né? Pra Eu terminar. também tenho que mandar um abraço para minha paróquia, Cristo Ressuscitado. Ah, né? é, você mandou né? Abraço para todos os nossos irmãos e irmãs da paróquia Cristo Ressuscitado em Camaçari. Verdade, tá chegando o período Seco, da né? ordenação. Oi? Seco? Não. Um abraço pra todos. Não, é só assim, discreto. Todo mundo sabe, irmão. Eu tô brincando com você, mas sabe que você é carinhoso mesmo com sim, o povo sim, de sim, Deus. sim. O povo também nos forma, né? Verdade. O povo também nos forma, nos acompanha. Não somos nada, né? Se estamos sem o povo, se estamos aqui é para servir o povo de Deus, né? Verdade. O povo de Camaçari também é. Eu sou apaixonado. Deixa eu ficar calado, né? Tá bom assim. Vamos pro próximo, né? Vamos. Lucas. Ei. Eita, quem é esse daí? Tailan. É um padre? É um bispo? Quem é esse que está aqui na tela, Tailan? Apresenta aí para o povo de casa. Dom Petrino, né, nosso bispo emérito, também uma das figuras das mais importantes na minha vida, por tudo que ele representa para mim, né? Eu não contei, mas ele também fez parte desse processo vocacional, né? Em Camaçari, ele acompanhava os encontros vocacionais, mas já antes eu tinha conhecido porque participávamos juntos de um grupinho, né? Chamado... Quem me conhece sabe, né? Que eu já faço parte dele há algum tempo, né? Que é o CL, né? Comunhão e Libertação, é um movimento surgido na Itália. E desde 2016 eu comecei a participar desse grupinho, né? Com alguns amigos e também com a presença de Dom Petrino. E desde lá nós construímos uma certa amizade, né? Já de longa data. Mas, além de tudo, ele constitui para mim um desses marcos, né? Se eu falei também que o Seminário de Vida foi um marco, a Crisma, o grupo de jovens, também Dom Petrini é um marco, né, na minha vida, tê-lo conhecido, ter a graça de poder conviver com ele, aprender com ele, né? Não só intelectualmente, porque ele também é um gênio, né? Extremamente inteligente, mas também porque ele representa para mim essa figura paterna, né? De alguém, todos nós temos alguém assim, né? Sim. Que realmente eu vejo nele esse amor, né? Assim como no Odisseu, também vejo nele esse grande amor pela igreja, esse grande amor pela evangelização, esse grande amor pela vida, né? Acho que é uma das grandes bandeiras da vida dele, né? A luta pela vida, pela defesa da família. Então, quando se fala em encontrar Cristo, nós sempre o encontramos por meio de pessoas, por meio de intermediários. E um desses intermediários na minha vida também foi Dom João, né? E é isso. Você falou CL, Comunhão e Libertação. Poucas pessoas eu acredito que conhecem, né? Porque Isso. vem da Itália, é um movimento. Vem da Itália, Comunione e Liberazione. Esse movimento surgiu
assim, quem foi o fundador? O fundador foi o padre Giussani, que eu citei no começo, né? Ah, que escreveu ele... o livro Senso Religioso, Sim. mas também outros, né? Então ele surgiu na Itália no século passado. Primeiro surgiu como um movimento de estudantes, né? A chamada Juventude Studentesca, né? Na Itália nos anos 60, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado aqui, depois O pessoal de casa vai... o pessoal de casa com me certeza, corrige. procurar. Mas surgiu na Itália entre os anos 50 e 60 com este padre, que ele não teve nenhuma pretensão de fundar nada, né? Ele simplesmente começou a se encontrar com as pessoas, em especial os jovens, né? Que ele por muito tempo foi professor de religião no ensino médio, no chamado Liceu Clássico em Milão. E a partir disso, ele começou a atrair, a cativar as pessoas pelo modo como ele vivia o cristianismo, né? Vivia o cristianismo não como um conjunto de regras, de normas, não, mas vivia o cristianismo a partir da liberdade e a partir da consciência da presença de Cristo, né? Tanto é que o movimento ele tem uma devoção muito forte ao mistério da encarnação, ao Deus que se fez carne, ao Deus que se fez homem, né? Então, Dom Jus, ele começou a ser essa presença marcante de alguém que testemunha Cristo com grande alegria, com grande entusiasmo, com grande autenticidade, e a partir disso ele foi atraindo outros, né? E depois o movimento se difundiu, né? Aí sim O mundo todo. foi crescendo, se institucionalizou, né, também. Muitas pessoas começaram a participar, aí depois se expandiu realmente e está presente em 70 países hoje, né? Nossa. Ao redor do mundo. Cresceu, grande. E ele, nesse ano, começou o processo da beatificação, né? Que bom, graças a bênção. Deus. Que maravilha. Paulo, a conversa tá tão boa. É triste essa notícia, viu? Estamos Deixa eu chegando. só falar com o pessoal de casa da Rádio Excelsior. Fala aí. Você que nos acompanha, quiser, vão lá na Arquidiocese, firmem esse compromisso de chegar em casa, ou então agora mesmo abrir o celular, entrar no Instagram, que a gente também vai publicar lá no Seminário Ponto Central, essas falas de Tailã, também acerca dos padres, mas confere no YouTube da Arquidiocese, Papo com Seminarista, vocês vão ver as fotos, vocês vão ver tudo que aconteceu aqui nesse papo, que foi um papo Verdade, muito foi bom. muito bom. Meu irmão, muito obrigado por que agradeço. disponibilizar sua tarde de sábado. Sei que você tem sua pastoral, seu compromisso lá em Camaçari, mas como foi bom conversar contigo, saber um pouco da tua história. Muito obrigado também por abrir o seu coração para contar coisas mesmo muito particulares. Queria que você deixasse uma mensagem olhando para aquela câmera ali, para as pessoas, os jovens que nos assistem, que têm vontade de ir para o seminário. Deixe sua mensagem. Meu irmão, só te digo uma coisa, né? Pode parecer clichê, mas essa frase diz muito sobre aquilo que deve ser aquela que deve ser a nossa atitude perante o chamado de Deus, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo de deixar tudo, não tenha medo de se abandonar nas mãos de Deus, não tenha medo de ofertar a sua vida a Ele, né? Como nos recorda o Papa Bento XVI, Deus não nos tira nada, mas Ele nos dá tudo, né? Eu sou uma testemunha viva, assim como Paulo, assim como Pablo e todos os outros meus irmãos, de que vale a pena seguir Jesus. Sim, haverão cruzes, né? Faz parte do caminho. Não estou aqui dizendo que é fácil, que é um mar de rosas. Não, existem cruzes, dificuldades. Mas em meio a tudo isso, nós podemos contar com a certeza de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor, Ele é aquele que garante que, a partir da nossa oferta de vida, nós vamos encontrar uma realização jamais antes experimentada em qualquer outra circunstância que tenhamos vivido. Então, se você tem no seu coraçãozinho essa chama, se você percebe já lá no fundo do seu coração essa voz te falando, vem e segue-me, meu amigo, não hesite, né? Não hesite e se entregue. Mas também você que é moça, né? Que também sente esse chamado à vida consagrada, à vida religiosa, a mesma coisa, né? Oferte a sua vida a Jesus, não tenha receio de se consagrar a Ele, de ser uma esposa de Cristo, de ser alguém que soube escolher a melhor parte, assim como Maria, né, no Evangelho, escolher a melhor parte. E também os casados, claro, né? Aqueles que vivem a vida de casado também é importante viver sempre com essa consciência de que o matrimônio é um sacramento em vista da santificação dos esposos. É um sacramento que tem como característica permitir e possibilitar uma vivência da relação do casal, que não é uma relação de dois, mas de três, né? Porque Jesus sempre está presente, sempre está sendo este elo que une os cônjuges.
Certo? E esse foi mais um Papo com Seminarista. Tenham todos uma linda tarde. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem.